Você já ouviu falar da história da Arca de Noé? Mas será que conhece tudo o que realmente aconteceu? O que levou Deus a destruir o mundo inteiro com um dilúvio? Por que somente Noé foi escolhido para sobreviver, enquanto todos os outros pereciam? E o que esse evento catastrófico revela sobre o coração de Deus? Prepare-se para entrar em um dos capítulos mais misteriosos e dramáticos de toda a Bíblia. Um momento em que o céu se abriu, as águas do abismo subiram e tudo o que existia foi coberto, apagado, esquecido. Mas dentro de uma arca flutuando sobre o caos, Deus mantinha viva uma promessa. E é essa promessa que ainda hoje pode transformar a sua vida. O que há por trás do dilúvio vai muito além de um simples castigo. Há uma mensagem escondida, um código espiritual que fala sobre salvação, julgamento e um recomeço que muda o destino da humanidade. Neste vídeo, você vai descobrir os mistérios por trás do capítulo 7 ao 9 do Gênesis. Vai entender por que o mundo precisou ser reiniciado e por que, mesmo depois de tanta destruição, Deus decidiu selar com o homem a mais linda das alianças. Fique até o fim, porque o que Deus revelou a Noé pode ser exatamente o que Ele quer revelar a você hoje. Para compreendermos plenamente o que acontece nos capítulos 7, 8 e 9 do Gênesis, precisamos voltar um pouco no tempo, até os capítulos anteriores, onde a corrupção da humanidade atingia níveis insuportáveis diante de Deus. O texto sagrado nos conta que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis 6:5. Esse é um versículo-chave. Ele nos mostra que o pecado não era apenas um comportamento externo, era um estado profundo do coração humano. A humanidade havia se desviado completamente do Criador. O mundo que fora chamado de muito bom por Deus agora estava deformado pela violência, pela corrupção e pela perversão. O resultado disso? Um decreto divino que soa como o golpe de um martelo sobre a criação. Destruirei o homem, que criei de sobre a face da terra. Gênesis 6:7. Aqui temos algo importante. O juízo de Deus não é uma reação impensada ou cruel. É a consequência lógica da separação entre o homem e seu Criador. O pecado gera morte, e onde há pecado sem arrependimento, haverá juízo. Mas então surge uma luz no meio da escuridão, um nome que brilha como uma esperança entre a devastação: Noé. O texto é claro ao dizer que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Ele não era perfeito, mas era justo. Era um homem íntegro em sua geração e andava com Deus. Essa frase, andava com Deus, nos remete a Enoque, seu antepassado que fora levado por Deus. Noé é, portanto, um elo entre o mundo corrompido e a aliança futura. Ele representa aquele que ouve, obedece e age segundo a fé. A partir daí, Deus entrega a Noé instruções detalhadas. A construção da arca não foi uma improvisação. Foi um projeto sagrado com medidas exatas, madeira específica, divisões internas e uma única porta. Tudo isso tem significados espirituais profundos. A madeira de gofer, por exemplo, simboliza durabilidade e obediência. O betume por dentro e por fora representa a proteção do sangue, como um tipo da expiação. E a única porta aponta para Cristo, o único caminho de salvação. Jesus mesmo disse: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á." João 10:9. Durante 100 anos, Noé trabalhou em silêncio. Pregava, alertava, construía. Enquanto a humanidade zombava, ele se mantinha firme, até que chegou o momento decisivo. Em Gênesis 7, Deus diz: "Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração." Gênesis 7:1. Noé obedece, leva sua esposa,
seus 3 filhos e as esposas deles. Leva os animais conforme Deus ordenara, 7 pares dos puros, 1 par dos impuros e alimentos para todos. E então, algo extraordinário acontece. O próprio Deus fecha a porta da arca, Gênesis 7:16. Esse detalhe é profundo. Não foi Noé quem selou a arca, foi o próprio Senhor. Isso nos ensina que é Deus quem garante a salvação. É Ele quem nos guarda do juízo. Uma vez dentro da arca, não havia como sair, mas também não havia como o juízo entrar. E então a chuva começou. Choveu por 40 dias e 40 noites. Mas não foi apenas chuva. O texto diz que romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7:11. Isso indica uma catástrofe global, violenta e sem precedentes. As águas não vinham apenas de cima, elas jorravam das profundezas da terra. O mundo foi literalmente engolido, montanhas foram cobertas, animais foram destruídos, pessoas foram varridas. O juízo de Deus se manifestou de forma implacável. Porém, mesmo em meio à destruição, a arca permanecia segura, flutuando sobre o caos. E aqui há um contraste teológico importantíssimo. Enquanto o mundo afundava, a arca subia. O mesmo julgamento que destruía os ímpios elevava os justos. Isso é uma figura poderosíssima do juízo final e da segurança que temos em Cristo. O dilúvio, nesse contexto, simboliza o batismo, uma morte para o velho mundo e o nascimento de uma nova criação. É o que Pedro confirma em sua carta. Na arca, poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também agora, por uma figura, o batismo vos salva. 1 Pedro 3, 20 e 21. Ao fim dos 40 dias, as águas começam a baixar, mas o processo é lento. Noé permanece dentro da arca por meses. Ele envia um corvo que voa de um lado para o outro. Depois envia uma pomba que retorna. Dias depois, a pomba volta com uma folha de oliveira, um símbolo de que a vida havia brotado novamente. E, finalmente, ela não volta mais. Noé espera. Ele não sai da arca por conta própria. Ele aguarda até que Deus diga: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 8:16. Isso nos ensina que mesmo depois do dilúvio, o tempo e a direção devem vir de Deus. É Ele quem inicia, conduz e encerra os ciclos. Ao pisar na terra novamente, Noé não começa construindo casas, não procura terra fértil, não reúne suprimentos. Sua primeira atitude é levantar um altar ao Senhor. Gênesis 8:20. A adoração vem antes da reconstrução. O culto vem antes da colheita. E é neste momento que Deus faz uma das mais belas declarações de toda a Escritura. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Gênesis 8:21. Ou seja, mesmo conhecendo a tendência humana ao pecado, Deus decide estabelecer um pacto baseado em misericórdia, não em destruição. No capítulo 9, essa aliança se torna explícita. Deus abençoa Noé e seus filhos, entrega novamente o domínio sobre os animais, autoriza o consumo de carne, mas com a condição de respeito à vida e ao sangue, que simboliza a alma. E então, ele sela o pacto com um sinal eterno, o arco-íris. Porei o meu arco nas nuvens, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9:13. O arco-íris, que hoje muitos veem apenas como fenômeno natural, é na verdade um lembrete divino de que mesmo diante do pecado, Deus escolheu não destruir, mas restaurar. Essa contextualização nos mostra que o dilúvio não foi apenas uma história infantil de animais entrando na arca. Foi um evento cósmico, teológico e espiritual que aponta para a justiça e a graça de Deus. Mostra que o Senhor odeia o pecado, mas ama o pecador,
que ele julga, mas também salva, e que mesmo depois do juízo, ele oferece recomeço. O mundo, após o dilúvio, era novo, mas o coração humano ainda precisava de redenção, e é por isso que o plano da salvação continua. Da descendência de Noé viria Abraão, de Abraão, Davi, e de Davi, Jesus Cristo, o verdadeiro refúgio, a verdadeira arca de salvação. Imagine o silêncio que se seguiu ao som da última gota de chuva. Depois de 40 dias e 40 noites de uma tempestade que parecia não ter fim, a terra estava irreconhecível. Não havia mais cidades, não havia mais árvores frondosas, nem campos cultivados. O que antes era movimentado por vozes humanas, risos e gritos, agora era um mundo coberto por águas, um planeta submerso em julgamento e silêncio. Dentro da arca, Noé e sua família estavam cercados de vida, mas também de incertezas. Será que ainda haveria futuro? Teriam sobrevivido apenas para ver um mundo vazio, sem sentido? Essa é a tensão espiritual que paira sobre os capítulos 8 e 9 do Gênesis. A humanidade, reduzida a 8 pessoas, estava diante de uma nova criação, mas carregava no peito a memória de tudo o que foi perdido. O peso da responsabilidade sobre Noé era gigantesco. Ele não era apenas o pai de seus filhos. Era o novo patriarca de toda a humanidade. Se ele falhasse, o plano de Deus poderia parecer ameaçado, e é aqui que algo profundo acontece. A arca, esse gigantesco refúgio de madeira, repousa sobre as montanhas de Ararat, não no vale, não em um campo plano, mas no alto, em um lugar elevado. Espiritualmente, isso tem um significado claro. A salvação nos leva para lugares altos. A obediência nos conduz ao topo, mesmo quando tudo à nossa volta desmorona. E é desse ponto elevado que Noé começa a buscar sinais. Ele não age por impulso. Ele espera, envia aves, analisa os sinais da natureza, aguarda instruções. Tudo isso demonstra que a caminhada com Deus não é movida por ansiedade, mas por fé e paciência. Enquanto isso, do lado de fora, a terra começa a respirar novamente. As águas descem, o solo reaparece, e uma nova era se aproxima. E ainda, assim, Noé não sai da arca por conta própria. Ele espera a ordem divina, e quando finalmente Deus diz, sai da arca, é como se ele estivesse dizendo, o tempo do refúgio acabou. Agora é hora de reconstruir. E essa transição é vital para a nossa compreensão espiritual. Há momentos em que Deus nos coloca em lugares de proteção, onde somos isolados do caos, não como castigo, mas como preservação. Só que chega um momento em que Ele nos chama de volta ao mundo, não para sermos como o mundo era, mas para sermos aqueles que o transformarão. A primeira ação de Noé, ao tocar novamente o solo firme, é levantar um altar. Isso não pode passar despercebido. Noé entendia que antes de construir uma nova sociedade, era preciso restaurar a adoração. Antes de plantar, colher ou expandir, é preciso reconhecer quem é o Senhor de todas as coisas. E Deus se agrada do sacrifício de Noé. A fumaça daquele altar sobe como cheiro suave até os céus, e então algo surpreendente acontece. Deus estabelece uma nova aliança, mas essa aliança tem uma peculiaridade. Ela não exige nada do homem. É uma promessa unilateral de Deus. Ele diz, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Nunca mais destruirei todo ser vivente como fiz. Gênesis 8:21. Esse momento é extremamente profundo. Deus, conhecendo a maldade do coração humano, decide não recomeçar mais com destruição. Em vez disso, ele planta a semente da redenção. É como se o Criador dissesse, eu sei que vocês ainda são inclinados ao pecado, mas mesmo assim eu escolho continuar com vocês. Isso é graça. Isso é misericórdia.
E isso é uma prévia do que Cristo faria séculos depois na cruz. No capítulo 9, essa promessa se transforma numa aliança selada com um sinal eterno, o arco-íris. Em hebraico, a palavra usada é a mesma para arco de guerra, ou seja, Deus está literalmente pendurando o seu arco, não apontado para a terra, mas voltado para o céu. É como se ele dissesse: eu nunca mais guerrearei contra vocês dessa forma. O próximo sangue a ser derramado será o meu. O arco-íris, então, não é apenas bonito aos olhos. Ele é um lembrete visual do compromisso divino com a vida, com a continuidade, com o amor que não desiste mesmo diante da corrupção. Mas, apesar da beleza dessa nova fase, há uma sombra que começa a se formar. E aqui entramos em um dos pontos mais misteriosos e teologicamente densos do texto. Logo após o pacto, vemos Noé plantando uma vinha, colhendo uvas e se embriagando. Um homem que fora símbolo de justiça agora aparece vulnerável, exposto, envergonhado. Esse detalhe nos mostra que mesmo depois do juízo, o pecado ainda estava presente. Não era mais uma questão de sociedade corrompida. Era a natureza humana, que mesmo no recomeço ainda carecia de salvação total. Cam, um de seus filhos, vê o pai nu e exposto. Em vez de honrá-lo, o expõe ainda mais. Isso desencadeia uma maldição sobre sua descendência, em contraste com a bênção que recai sobre Sem e Jafé, os filhos que cobrem o pai com respeito. Aqui há uma lição profunda sobre honra, vergonha e responsabilidade. A forma como tratamos a vulnerabilidade dos outros pode trazer bênção ou maldição para nossas vidas e nossas gerações. Esse episódio é um lembrete poderoso. O dilúvio limpou a terra, mas não limpou o coração do homem. A justiça de Noé não era suficiente para redimir a humanidade. A arca foi apenas um símbolo. O verdadeiro Salvador ainda estava por vir. E é exatamente isso que torna essa narrativa tão urgente para os nossos dias, porque muitos ainda vivem como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, alheios ao juízo que virá. Jesus afirmou: assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. O dilúvio foi um alerta, a cruz foi o livramento. Mas o retorno de Cristo será o juízo final. E aqui está a tensão máxima. Estamos vivendo novamente dias como os de Noé. A maldade se multiplica, a verdade é rejeitada. E muitos zombam da fé, assim como zombaram da arca. Mas existe um refúgio, existe uma aliança, existe um arco estendido no céu e uma cruz fincada na terra. A preparação para o clímax da história bíblica passa por essa compreensão. O juízo de Deus é real, mas sua misericórdia é ainda maior. E assim como ele fechou a porta da arca para proteger os seus, ele hoje oferece uma nova porta, aberta em Cristo, para que ninguém se perca. Estamos diante de uma escolha: continuar vivendo como se nada fosse acontecer, ou entrar na arca da graça antes que a porta se feche novamente. Agora chegou o momento de encarar a grande revelação escondida nas entrelinhas de Gênesis, capítulos 7 a 9. Não estamos apenas diante de uma história antiga sobre um dilúvio universal. Estamos diante de um plano de salvação cuidadosamente traçado por Deus, um plano que não terminou com Noé, mas que aponta diretamente para Cristo. Tudo o que aconteceu ali foi mais do que julgamento. Foi uma profecia viva, uma sombra do que viria no Calvário. A arca, construída com madeira, selada por dentro e por fora com betume, flutuando sobre as águas do juízo, representa Cristo. Assim como a arca recebeu o castigo das águas, para que os que estavam dentro fossem preservados, Jesus recebeu sobre si a ira do pecado, para que nós, em comunhão com ele, não fôssemos condenados. A madeira da arca é a madeira da cruz. O
Betume que sela as brechas é o sangue que cobre as nossas falhas. E o dilúvio? O dilúvio é o justo juízo de Deus contra o pecado, que já caiu sobre Jesus para que não caia sobre nós novamente. Mas há mais. O fato de Deus ter fechado a porta da arca tem um significado profundo. Não foi Noé quem se trancou lá dentro. Foi Deus quem selou a entrada. Isso mostra que o controle da salvação pertence totalmente ao Senhor. Ninguém entra por mérito próprio. Ninguém sai por vontade própria. Aqueles que estão em Cristo estão seguros, porque é Deus quem guarda. O ato de fechar a porta é ao mesmo tempo um ato de misericórdia e um aviso. O tempo da graça tem limites. Houve um dia em que a porta da arca se fechou. E um dia a porta da graça também se fechará. O clímax dessa história não está apenas na libertação após as águas baixarem. Está na nova aliança que Deus faz com a humanidade. Depois do juízo vem o compromisso eterno. Nunca mais destruirei a terra com águas. E para selar essa promessa, Deus coloca um arco no céu, o arco-íris. Mas esse sinal tem uma simbologia ainda mais poderosa quando olhamos para a linguagem original. Em hebraico, a palavra usada para arco-íris é keshet, a mesma usada para se referir ao arco de guerra. Imagine isso. Após o juízo, Deus pendura seu arco, como um guerreiro que diz: a guerra acabou, eu fiz as pazes com vocês. Mas ele não pendura o arco apontado para a terra, e sim para o céu. Isso significa que na próxima vez que o pecado exigir justiça, o sangue não será derramado pela humanidade. Será ele mesmo, o Filho, quem será atingido. O arco-íris, portanto, é um símbolo da cruz. Ele é a lembrança visual de que Deus escolheu sofrer por nós. Ele decidiu desviar sua ira de nós e colocá-la sobre si mesmo. A aliança feita com Noé aponta diretamente para a nova aliança em Jesus Cristo. E essa conexão é tão profunda que o apóstolo Pedro, séculos depois, escreveria: na arca, poucas pessoas, a saber, 8, foram salvas através da água. E essa água prefigurava o batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus mediante a ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3, 20 e 21. Pedro entendeu. O dilúvio não foi apenas destruição, foi uma forma simbólica de purificação. E assim como as águas cobriram toda a terra e removeram a corrupção, o batismo nos cobre e nos purifica espiritualmente. Mas não é a água em si que salva, é a fé na promessa. É a entrada na arca, é o selo do sangue de Cristo. Agora, pense em Noé saindo da arca, pisando pela primeira vez em uma terra nova. O cheiro da chuva ainda no ar. O som das águas se afastando. Um mundo devastado, mas cheio de potencial. Ele poderia ter começado por qualquer coisa, levantar casas, plantar alimentos, reunir recursos. Mas ele decide levantar um altar. Por quê? Porque Noé entendia que antes de qualquer conquista é preciso reconhecimento. Antes de começar de novo, é preciso adorar. O altar foi o primeiro edifício da nova civilização. E isso nos ensina que em tudo que fizermos, Deus precisa estar no centro. Adoração é o início de tudo. Quando Deus é honrado primeiro, tudo mais encontra seu lugar. E então, diante daquele altar, Deus estabelece os princípios para a nova humanidade. Ele abençoa Noé e seus filhos. Diz: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. A mesma ordem dada a Adão é renovada agora. É um novo Éden, mas com uma grande diferença. Agora há um pacto, uma aliança escrita nos céus. Deus também estabelece limites. A dignidade da vida humana deve ser respeitada. O sangue derramado será exigido. Isso mostra que Deus valoriza cada vida criada à sua imagem. A justiça divina não será mais ignorada. Porém, apesar do novo
começo, há uma tensão crescente. O pecado não foi destruído pelas águas, ele ainda habita no coração humano. A embriaguez de Noé e o pecado de Cam mostram que a natureza caída persiste. A história da humanidade continuará marcada por erros, falhas e quedas. Mas agora, com a promessa do arco-íris, com a lembrança do altar e com o pacto firmado por Deus, há esperança. A redenção já começou. Essa história termina onde o Evangelho começa. O que Noé e sua família viveram foi um ensaio, uma preparação, um anúncio, porque um dia não será mais a arca de madeira que salvará, mas a cruz. Um dia, não, será o betume que selará os justos, mas o Espírito Santo. E quando Cristo voltar, ele não virá para trazer dilúvio, mas para julgar os vivos e os mortos, e estabelecer, não uma nova terra provisória, mas novos céus e nova terra onde habita a justiça. E você? Está dentro da arca ou ainda zombando dela? Está confiando na graça ou contando com o tempo? O arco já está pendurado, a promessa foi feita, a cruz está erguida. Mas um dia, assim como na época de Noé, a porta se fechará. Por isso esse é o tempo. Hoje é o dia. A salvação está disponível agora. E agora que você chegou até aqui, pare um instante, respire fundo e reflita. A história de Noé, o dilúvio, a arca e o arco-íris não são apenas relatos antigos. São lembretes vivos de que Deus continua falando. Ele avisa, ele julga, mas acima de tudo, ele salva. Talvez hoje você esteja enfrentando um dilúvio na sua vida. Pode ser um tempo de tempestade, medo ou incerteza. Mas assim como Deus guardou Noé e sua família, ele também pode guardar você. A arca de salvação ainda está aberta e tem espaço para mais um. Não deixe para amanhã o que só pode ser resolvido na eternidade. Entregue hoje sua vida nas mãos de Deus. Ele ainda é o mesmo. Ainda sela, ainda guarda, ainda renova alianças. A moral dessa história é clara. Deus nunca falha com quem caminha. Com Ele, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando tudo ao redor é destruição, Ele continua sendo o Deus das novas chances. Se o mundo ao seu redor ruir, mas você estiver na arca dele, você estará seguro. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal Prece com Cristo. Aqui, todos os dias, publicamos conteúdos que alimentam a fé, fortalecem o coração e aproximam você de Deus. E se quiser continuar mergulhando nas revelações da palavra, assista agora mesmo ao próximo vídeo sobre os capítulos 10 e 11 de Gênesis, onde a história da humanidade continua e novas lições eternas nos esperam. Que Deus te abençoe. E lembre-se, enquanto houver fôlego, ainda há tempo de entrar na arca.